Salve, nação! Saudações rubro-negras! Olha quem chegou, cara! Ela chegou, a placa de 1 milhão de inscritos. Vou abrir aqui para vocês, galera. Deixa eu tirar aqui do plástico, né, cara, para vocês verem. Que coisa linda! E eu quero agradecer a cada um de vocês inscrito aqui do canal, ó. Muito obrigado. Olha só, 1 milhão de inscritos. Nossa, o chroma key estragou o vídeo. Eu vou tirar o chroma key. Pera aí, chroma key estraga o vídeo, cara. Eu uso um tecido azul. Eu não gosto de verde, né? Então, eu uso um tecido azul para fazer o chroma key. Agora sim, galera, olha aí. Marcos Flá React. 1 milhão de inscritos. Muito obrigado a todos vocês, tá? Deus abençoe a cada um de vocês inscrito aqui do nosso canal. Agora sim, nação rubro-negra, vamos aqui acompanhar este corte do Sport Center da ESPN Brasil. Falando de quem? Do Mengão, campeão da Copa do Brasil. As imagens são do Grupo Disney, link na descrição como créditos, canal ESPN Brasil. Vamos lá. Pois é, fãs de esportes. Os maiores campeões da Copa do Brasil, o Cruzeiro ainda na liderança com 6 títulos, o Flamengo tem 5, agora o Grêmio também. O Palmeiras tem 4 títulos da Copa do Brasil, o Corinthians na 5ª colocação com 3 títulos conquistados da Copa do Brasil. O Cruzeiro, que é o destino do Gabigol. E a gente vai falar sobre a saída do Gabigol daqui a pouquinho do Flamengo e deve mesmo ser o Cruzeiro o seu próximo clube. Ainda falta assinar, mas está tudo muito bem encaminhado. Boa noite para os nossos comentaristas, André Kfouri e Gustavo Zupac. André Kfouri é um Flamengo que ganha a Copa do Brasil, é um título importante, a torcida estava com saudade de comemorar um título importante e é um título com a cara daquele cara ali. O de cima ou o de baixo? O de baixo. De baixo. Sim, tudo bem, Marcela? Boa noite. Boa noite, Felipe, Gustavo. Uma ótima noite e uma excelente semana a todos. O Flamengo acertou 2 jogaços contra o Atlético Mineiro, tanto no Maracanã quanto ontem na Arena MRV. A gente vai poder falar mais sobre isso, mas o dedo desse cara que você mencionou, o Felipe Luiz, ele foi perceptível na forma como o Flamengo atuou em todos os momentos desses 2 jogos. Se a gente voltar aos 2 jogos anteriores das semifinais contra o Corinthians, dá para falar a mesma coisa. O Flamengo foi muito bem conduzido, foi muito bem modificado quando houve a necessidade, foi muito bem liderado pelo Felipe Luiz, um treinador com poucos jogos na sua carreira como técnico de time profissional. Em janeiro desse ano, ele treinava a categoria de base do Flamengo. Apareceu a oportunidade, ele sentia que estava preparado e é claro que ainda é cedo para dizer que o Felipe vai ser um técnico do patamar A, B, C ou D. A minha impressão é que ele vai ser um treinador de elite, mas muitas coisas podem acontecer. É uma carreira muito difícil, muito desgastante. Há vários exemplos de treinadores que, assim, no momento inicial, tiveram excelentes trabalhos e grandes conquistas. Eu acho que o grande símbolo desse tipo de evento, alguém que começa tão bem a carreira de técnico, mas não dá sequência a isso, é um cara chamado André Vilas-Boas. Quando ele dirigiu o Porto, ele ganhou a tríplice coroa que era possível, né? A Copa da UEFA na época, sim, certo? O Campeonato Português e a Copa de Portugal. E aí vai explodir. Aí teve ótimas oportunidades, foi para o Chelsea, depois treinou aqui e ali, virou dirigente hoje, né? E depois de se afastar um pouco do futebol. Então, é muito cedo para dizer qual vai ser o nível do Felipe Luiz na sua carreira como treinador. Mas que ele parece absolutamente preparado para o que está pela frente, eu tenho pouca dúvida, porque a forma como ele preparou o Flamengo, a forma como ele liderou o Flamengo, nesses jogos decisivos, é difícil você encontrar ocasiões mais difíceis, né? Que demandem mais e que tragam mais pressão. Ele estreia contra o Corinthians no jogo de ida de um confronto eliminatório. Depois o que ele tem são as decisões da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, que é finalista da Copa Libertadores. E ele domina e controla o Atlético nas 2 partidas. São 2 jogaços do Flamengo, o de ontem, para mim, melhor do que o primeiro, porque mesmo com a vantagem de 3-0 que o Flamengo estabeleceu no Maracanã, depois levou o gol do Allan Kardec, mas o Flamengo ontem mostrou qual é a diferença entre um time que recorre ao regulamento para ganhar, e muitas vezes se dá mal, sim,
e um time que sabe jogar tendo o regulamento como seu aliado, como alguém que está ali para reforçar as suas convicções. Foi uma tremenda partida do Flamengo. O Zupa, boa noite também. É um Flamengo que vence com muita autoridade a Copa do Brasil. E aí a gente pode falar assim, são apenas 9 jogos que o Felipe Luiz tem à frente do Flamengo, e é verdade. Mas ele melhorou demais a equipe. E isso a gente consegue ver em 9 jogos também. Sem dúvida. Boa noite a todos. Assim, foi um título em que, depois da vantagem estabelecida no domingo anterior no Maracanã e com o gol do Allan Kardec, que manteve a final minimamente aberta para ontem, né? Não tivesse tido o gol do Allan Kardec, a parada tinha terminado de fato no Maracanã, mas a esperança ainda existiu para o jogo da volta. E eu até acho que o Galo começou o jogo bem, o Galo em termos de iniciativa, de vontade, de força, de tentar, mas em momento algum dos 90 minutos a vantagem do Flamengo esteve de fato ameaçada. Sim. E isso passa não só pelas escolhas do Felipe, mas pela maneira que o clube assimilou, que o time assimilou, né? Então, pelas mãos do Felipe Luiz, e talvez se não fosse pelas mãos dele, não seria pelas mãos de outro, a gente não é capaz de afirmar, mas pela maneira que as coisas aconteceram, pelas mãos do Felipe Luiz, o Flamengo voltou a conquistar um título importante. Não acho que seja um título que salva o ano. No dia 31 de dezembro, quando a gente foi no bom plantão de fim de ano, fazer uma análise de quem foi bem, quem foi mal na temporada. O ano do Flamengo não foi um ano bom, apesar da Copa do Brasil, mas claro que atenua, tirando o Carioca, dos títulos que o Flamengo disputou, o Flamengo ganhou o menos importante, mas é um troféu importante, e dentro do contexto ele termina de forma positiva, né? Porque o título veio com uma melhora gradativa da equipe através da troca de técnico. E o Felipe tem muitos méritos. É claro que o Gabriel fez os 2 gols do jogo de ida e virou um dos protagonistas da campanha, mas é o Flamengo campeão por causa do Felipe Luiz, principalmente. Isso é muito positivo. Porque quando a gente fala de um técnico novo no cargo e novo na carreira, como é o Felipe, a gente já prepara de antemão 1 milhão de argumentos para justificar os problemas que ele vai ter. Olha, tem que ter tempo, o futebol não é padaria, que você bota o pão no forno, meia hora tá pronto, as coisas levam tempo mesmo. É o que a gente diria se ele não tivesse passado pelo Corinthians ou perdido pro Atlético na final. Exato. A gente falaria, peraí, ele tem 4 jogos, 5 jogos no comando. As respostas estão prontas. Mas só que, assim, e da mesma forma que a gente não pode, como disse o André, ser definitivo com nada, a gente também não pode fechar os olhos para o que a gente está vendo, né? Então, assim, a gente não tem que ter aqui a intenção de prever o futuro. Claro. Porque jornalista bom não é o que acerta palpite. Nós não somos aqui, nós não estamos aqui, ou não deveríamos estar aqui, para ficar adivinhando as coisas. Mas se a gente ficar olhando toda hora para frente, tentando prever o futuro, adivinhar, projetar o que vai acontecer, a gente perde a oportunidade de olhar o que está acontecendo. E o que está acontecendo é um começo de trabalho pouquíssimo comum, um começo de carreira, na verdade, pouquíssimo comum, né? Então, o que será lá na frente, nós não sabemos, mas esse começo de carreira do Felipe é fora da curva e, por isso, o Flamengo foi de maneira muito legítima, incontestável, campeão da Copa do Brasil. Eu ia te perguntar, antes de já fazendo até aquele convite, reforçando, já a gente vai falar sobre a história do Gabigol. É óbvio que é um grande personagem para a gente falar pelo que fez nas finais e pelo que disse depois da última, né, dessa definitiva, quando o Flamengo conquistou mais um título da Copa do Brasil, e também tudo o que aconteceu de lamentável depois do jogo, especialmente na Arena MRV. Mas, André, sem pedir para você prever o futuro, como disse o Zupac, mas o que eu acho interessante é isso. A gente está falando de 9 jogos, é uma amostragem muito pequena, mas que está muito claro que esse momento da festa do título do Flamengo não se esbarra naquela mudança de ares de quem distribui o colete e fala, vamos lá, turma, agora é a hora. A gente viu vários momentos de jogos diferentes. É o jogo contra o Corinthians que o Bruno Henrique é expulso no primeiro tempo e ele se muda com 20 minutos. As interferências dele, exatamente. É isso. E de espectros bem diferentes. Não é que assim, ele tem o plano A ou B. O que é isso que você viu te permite imaginar num técnico que dá boas entrevistas, que tem histórico fora do Brasil e no Brasil, e um personagem que eu acho que é aquele que geralmente a gente torce para dar certo, assim, pelo futebol brasileiro? Ele, assim, tentando entrar um pouco no clima do vestibular, ele fez todas as lições de casa existentes. E mais alguma também que o pessoal não sabia que existia, ele arrumou e fez e gabaritou. Ele chegou muito preparado. Isso traz muita confiança
traz convicção para jogar cartas que são controversas. Então, aqui na Neoquímica Arena, quando ele perde o Bruno Henrique expulso e faz uma substituição que retira o seu principal atacante e coloca no jogo um terceiro zagueiro, ele faz um movimento que é controverso. Porque se alguma coisa acontece e o Flamengo recua demais, sem muitas opções para manter a posse da bola, para machucar o Corinthians, para oferecer perigo, e o Corinthians vem e consegue que fosse um gol e depois o Flamengo se classificasse nos pênaltis, eu estou pensando em cenários, né, de suposição, ele seria criticado. Se o Corinthians elimina o Flamengo, muito por causa da mudança de comportamento do time nessa substituição, ele seria chamado de estagiário. Então, vamos lembrar, a gente vive num ambiente de futebol que uma substituição mal feita pode significar o apelido de estagiário para um técnico em começo de carreira como o Felipe Luiz. É assim. Não existe espera. Da mesma maneira que existe sim precipitação quando as coisas vão bem, existe precipitação quando elas começam a ir mal, com pouca paciência, pouco suporte externo, interno, entre os jogadores. E o Felipe mostrou justamente o contrário. Então, só para fechar a história em relação a esse exemplo que eu dei, o Flamengo controla o jogo depois que ele faz a substituição aqui em São Paulo, na partida de volta contra o Corinthians. Não houve em nenhum momento a impressão de que o Corinthians faria a diferença de gols necessária. E o Corinthians não fez nenhum gol. O Gerson, assim, foi o dono do jogo, colocou a bola dentro do bolso, foi uma loucura o que ele fez naquela ocasião, mas a mudança de comportamento que o Felipe determina com a troca de jogadores, Fabrício Bruno por Gabriel, foi o Fabrício, né? Determina o caráter do Flamengo. E o Flamengo controla o jogo e se classifica à final, porque tinha ganhado em casa por 1-0 na partida de ida. Nos 2 jogos com o Atlético, foi claro também, foi clara a intenção do Felipe e deu para perceber o tipo de planejamento que ele trabalhou, que ele treinou, que ele convenceu os jogadores a fazer e que os jogadores executaram bem. Tanto no Maracanã, quanto ontem na Arena MRV. Então, ele não chegou ali para trocar um ou outro jogador, para corrigir algum comportamento. Não, o Flamengo joga hoje de uma outra maneira. É outro time. E, claro, a amostra é pequena. Você ser precipitado agora para falar sobre um treinador é um erro muito grande, porque você está desrespeitando o valor da experiência. Como que você pode fazer uma coisa dessa? Como que você pode dizer que um técnico com o número de jogos que o Felipe Luiz está pronto? Então, se você está pronto com 9 jogos, o que você seria capaz de fazer com 900? Você não pode correr esse risco, né, de desvalorizar a experiência. Mas dá para dizer que o nível de preparo dele é uma coisa quase obsessiva e que ele tem as suas impressões digitais na maneira como o Flamengo está jogando e ganhando. Isso a gente pode falar. Cara, eu vou cutucar aqui, viu? Porque, vamos lá. Engraçado, né? O Endrick, com 16 anos, esses caras aí falavam que ele era craque com 16 anos. O mesmo não vale para o Felipe Luiz, que já é campeão da Copa do Brasil como técnico, com 9 jogos? Quer dizer, uma coisa para um vale, para o outro não? Só para cutucar. Isso não é ser precipitado nem ser apressado. E eu acho que isso passa também pelo clima, pelo vestiário, por toda a mudança que aconteceu no Flamengo com a saída do Tite. Se a gente for bem sincero, a gente pode falar sobre isso. Pelo conhecimento dele desse contexto. Também. Sim, né? E assim, Exato, ele além de tudo, além de, lógico, tem o conhecimento, porque já estava generoso, ali né? desde 2019, ele é muito generoso. Porque quando ele vai falar do Tite, ele fala que o Tite fez um ótimo trabalho. E a gente não pode esquecer tudo que foi feito também. Ele não chegou ali do zero e montou. Ele tem a coragem de fazer as suas mudanças, mas é claro que ele bebe também da água do Tite. Sim. E a gente não pode esquecer completamente disso, tá? Zupa, falando do Galo, qual é aquela lição que o Galo pode tirar dessa final de Copa do Brasil, desses 2 jogos, que foram 2 jogos muito doloridos para o Galo, pensando em Campeonato Brasileiro e, claro, na final da Libertadores? Especialmente na final da Libertadores, para deixar um pouco preocupado, porque assim, o Galo passou bem pelo Vasco, né? Olhando para as semifinais, para as 2 semifinais. Passou bem
pelo Vasco, né? Passou bem no jogo de ida, não gostei do jogo da volta, mas conseguiu se classificar. Passou muito bem pelo River Plate, né? Passou por cima do River Plate de maneira forte no jogo de ida, de maneira muito inteligente no jogo da volta. Agora pegou um adversário de um nível mais alto. Assim, até acho o River Plate um time muito bom, mas o River não vinha num grande momento, né? Agora pegou um time mais forte e teve muita dificuldade, né? O Galo fez o primeiro jogo da final muito ruim, não gostei. O segundo jogo, de novo, em termos de iniciativa, de intensidade de jogo, o Galo tentou, o Galo foi para cima, mas o Galo não conseguiu se articular ofensivamente, onde estão as suas melhores peças. É doido falar isso, e acho que essa é uma questão que, para Libertadores, o Milito não vai ter esse tipo de problema. Mas a transformação do Atlético, né, nas mãos do Gabi Milito, começou jogando de uma maneira a temporada, do jeito que ele queria que o time jogasse, e aí depois de não conseguir mais fazer o time jogar dessa forma, ele encontrou um outro caminho, um pouco mais pragmático, isso foi muito debatido, para avançar nas Copas. Só que essa segunda maneira, ela se aperfeiçoou e ela ganhou corpo com a presença de um cara como o Daverson, que muda a característica do ataque, um jogador de mais profundidade. São dois galos, né? São dois galos. E o Galo sentiu falta, porque o Galo das Copas estava se acostumando, o Daverson não foi titular o tempo inteiro, mas estava se acostumando a jogar dessa forma. E aí teve que dar um passo atrás e sofreu, né? Tanto como sofreu contra o Vasco também, porque também não tinha o Daverson na Copa do Brasil. A desculpa agora é o Daverson. Tudo é o Daverson agora, cara. O Cristiano Ronaldo do Galo. PQP, hein? E aí ele tenta com o Allan Kardec no segundo tempo e não tem o mesmo efeito. Para o jogo da Libertadores contra o Botafogo, ele vai ter a volta desse jogador que é importante. Mas contra o Botafogo vai ser um outro jogo enfrentando um adversário de nível muito alto como é o Flamengo. E o Galo sofreu. Então acho que fica um alerta. O time tem que jogar melhor, o time tem que conseguir atacar mais, competir mais do meio para frente na grande final contra o Botafogo. O Galo não é favorito. Acho que será uma final parelha, porque são times capazes de vencer o jogo. O Galo é capaz de vencer o Botafogo, mas se tem alguém que é favorito para esse duelo, esse alguém é o Botafogo, e é um jogo só. Então, assim, erros que o Galo cometeu no jogo de ida contra o Flamengo, se comete contra o Botafogo, acaba rapidamente a final da Libertadores. Então, a maneira que o Galo não conseguiu machucar o Flamengo, acho que deixa uma preocupação para a grande final de daqui a 3 semanas, né? É isso, a final contra o Botafogo. Mas capacidade material humano para reverter o quadro tem. E no Campeonato Brasileiro fica a preocupação, porque uma possibilidade de vaga da Libertadores já foi. Se o Galo não vencer a Copa Libertadores contra o Botafogo, o Atlético Mineiro hoje é o 11º colocado do Campeonato Brasileiro. Vai começar a se sentir muito pressionado para tentar sobrar uma última vaga à competição continental. Tem muita coisa que a gente vai falar ainda aqui no Sport Center, por exemplo, Campeonato Brasileiro, Botafogo, Palmeiras. Tá aí, galera, só foi um corte aqui, cara. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam mais esse corte aqui do canal Marcos Fala React. Mais uma vez, quero agradecer a todos os inscritos do canal. Chegou a nossa placa de 1 milhão de inscritos e eu só tenho a agradecer a todos vocês. Muito obrigado do fundo do coração, cara. Chegou a placa hoje, Mengão, campeão da Copa do Brasil ontem, então tudo dando certo nas nossas vidas, né? Para terminar o ano com o astral lá em cima, otimista, já pensando na temporada que vem, galera. É isso aí. Eu sei que tem muitos flamenguistas já secando, né, também o Botafogo e Palmeiras e também o Fortaleza pelo Brasileirão, pensando que dá para brigar pelo título ainda. Matematicamente é possível. O Flamengo ainda tem 6 jogos para completar o Campeonato Brasileiro, já os outros times têm 5 jogos, né? Então, se eles tropeçarem, o Flamengo ganhar tudo, quem sabe, né? O Flamengo não consegue aí um milagre de beliscar esse título brasileiro ainda. Tudo é possível no futebol, nada é impossível. Então, vai que dá, né? Sonhar não custa nada. Valeu, pessoal, tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui!